Olá, meu povo! Eu sou Kelly Ramirez, sou psicóloga, sou neuropsicóloga especialista em emagrecimento. Esse aqui é meu podcast, Psicologia em Dia. Aproveitando que a gente está falando sobre compulsão alimentar, tem algo que a maioria das pessoas não conhece, que é o craving, tá? O craving, ele foi nomeado assim pela OMS, já é usado com o pessoal que tem problema com dependência química, e por ser algo que você busca essa sensação compensatória, essa sensação de bem-estar, essa sensação de recompensa, ele é muito parecido com a compulsão alimentar. Mas geralmente o craving ele está associado a doces ou um alimento específico. Então quando você vai no consultório clínico, né, e a psicóloga, a nutricionista, seu médico te pergunta, tá, mas me conta um pouquinho, como que é essa sua compulsão alimentar? E você diz, eu procuro muito doce, fico atrás de doce, preciso de um docinho, provavelmente seja um craving e não uma compulsão alimentar. Não vou falar que eu tenho compulsão por doce. Eu tenho craving, eu tenho uma compulsão por buscar uma sensação de bem-estar, como se eu tivesse um vazio. Depois que eu como, eu tô bem, tô satisfeito, fome física feita. Só que eu tenho uma sensação de vazio, como se faltasse alguma coisa. Essa sensação de vazio é a sua busca, é o seu cérebro te cobrando uma sensação de bem-estar melhor ou maior. Lembra que a gente falou da serotonina, dopamina, endorfina, que você adquire sendo feliz, fazendo atividade física, buscando uma qualidade de vida mais saudável, com pensamentos positivos. Então, ele vai te cobrar isso. Cobrando isso, você não tá fazendo nenhuma dessas coisas. Aí você vai ficando com déficit dessas substâncias no seu corpo. Se você tá com déficit, qual que é o alimento que vai te proporcionar muito rapidamente essa sensação? É o doce. Porque o açúcar, ele sobe numa velocidade muito grande no seu cérebro e já aciona sua sinapse de bem-estar. E aí o que acontece? No mesmo tempo que ela aciona e você se sente bem, e aí seu cérebro entende que aquilo é bom e aquilo é recompensador, e aí ele vai te fazer entender que aquilo tem que ser feito mais vezes, então você reforça o seu comportamento de comer doce, comendo doce, para substituir essa sensação. À medida que você faz isso, esse açúcar também, essa sensação de bem-estar, ela vai durar pouco, porque ela não é uma sensação prolongada, não é uma coisa que você tem gerado no dia a dia. Você não está fazendo nada para ter essa sensação. E aí, você vai ficar toda hora tendo que comer um docinho para se sentir melhor. Então, o nome disso é craving. E o que quer dizer craving? Essa palavra em inglês, ela quer dizer fissura ou desejo intenso. Fissura por alguma coisa. Desejo intenso. Como as pessoas que pulam de paraquedas e são viciadas em adrenalina, então, seu organismo procurando alguma coisa que ele precisa muito para se sentir melhor. E como você não tá se cuidando bem, aonde que ele vai encontrar? Principalmente no doce, ou em um ou outro alimento que geralmente está associado muito a dark food, nessas comidas mais pesadas. Bom, então só para ficar registrado, né? O craving se diferencia de gostar de comer e de sentir prazer em comer, porque ele se trata então desse mecanismo de superestimulação. Ele vai estar à procura pelo alimento, essa procura vai ser repetitiva, incontrolável, mesmo que inconsciente, porque ele está buscando a liberação da serotonina, da endorfina, que causa essa sensação de relaxamento e bem-estar. E é por isso que o craving é um transtorno mais associado aos alimentos doces. E lembrando que o açúcar é responsável por uma alta liberação de dopamina, então, que é um hormônio chamado hormônio da felicidade. Veja bem, hormônio da felicidade. É melhor você sair por aí sendo feliz do que ficar consumindo um montão de açúcar. E esse hormônio atua diretamente no nosso ciclo recompensador, que foi o que eu falei. Estimula o cérebro a completar algumas tarefas que são recompensadas com essa sensação. Então ele estimula eu aí buscar esse doce,
eu tenho a ação de pegar esse doce, o açúcar sobe, aciona minha sensação de bem-estar, minha felicidade, isso reforça meu comportamento de continuar comendo doce. E aí você se torna um dependente de doce ou de um alimento específico. Essa dependência se chama craving e não transtorno compulsivo. E quando que o craving se diferencia, por exemplo, da vontade de comer? Na vontade de comer, você tem vontade de comer qualquer tipo de alimento, qualquer um, independente dessa sensação imediata, dessa fissura do bem-estar. E na vontade de comer, quando você já está alimentado da fome física, ela está associada a algo emocional, a algo que deu um gatilho, um ócio, alguma coisa, um pensamento que veio, né? E essa emoção, ela vem de forma isolada. Muitas vezes esse impulso pode ser controlado. E para que você saiba se é emocional ou não, é só você dar uma pausa e pensar, tô satisfeita? Tô. É uma sensação de vazio, uma sensação meio emocional, uma coisa assim, tô ansiosa, né? Tô um pouco deprimida, tô agitada, mas eu posso esperar mais um pouquinho, comer depois? Se você perceber que vai vir, posso? Não quero, mas posso. É porque você tá com vontade de comer e não com fissura, que é o caso do craving. A fome pura, fome física, que é o que você vai tratar muito mais com a parte da nutrição, essa fome física, quando você identifica, né, tô com fome, tá roncando, eu não comi, já passou de 3 horas, preciso comer, a fome física, ela chega a doer, né? A fome física dói. Ela é uma reação química completamente diferente da nossa busca por compensadores de sensação de bem-estar, de felicidade, é uma dor física, é uma reação química. E aí essa fome física vai processar ali no seu estômago, vai produzir algumas substâncias, né, que vão fazer com que você fique com essa sensação de fome. Ele te avisando, ó, saco vazio, não para em pé. Para você tirar essas dúvidas, a nutricionista pode conversar com você sobre essa substância, que eu acho que é mais da área da nutrição do que da própria psicologia. A gente entende isso para saber qual que é o processo da fome emocional, da fome física, da compulsão alimentar, de um craving. Então a gente acaba só falando. Então você vai ver que no material eu vou falar um pouquinho sobre grelina, vou falar um pouquinho sobre leptina, que são hormônios que são produzidos, que vão acionar lá a sua sinapse, né, seu cérebro, seu hipotálamo, para te falar, olha, eu tô satisfeito, não tô, vai tudo por rede neural, rede do sistema nervoso, vai tudo através de neurotransmissores também, tá? E aí ele vai liberar ali para você, diante do seu sistema nervoso central, pra falar pra você, ó, a hora de comer, a hora de já tá bom, como é que tá. Então é o seu organismo funcionando, né? Então eu tô com fome física, a reação química vai doer e vai começar a criar algumas substâncias. Essas substâncias vão subir pro seu cérebro, vão acionar sinapses, vão acionar seu hipotálamo, vão falar pra ele, ó, tô com fome, preciso comer. Ele vai devolver o respondente pro seu corpo, que é onde você vai sentir a dor, vai fazer você se movimentar para buscar um alimento. Então isso é todo uma engrenagem do nosso organismo funcionando. E isso é natural. E eu preciso saber disso porque eu preciso me relacionar bem com o alimento, eu preciso me relacionar bem com a comida, ela me nutre. Eu preciso de combustão para essa engrenagem funcionar. Então eu preciso saber quando é fome física, qual é o caminho que essa fome física faz no meu organismo. Isso tudo tá no nosso material. Agora, depois que você come, aí sim você pode ter, né? Então veio a saciedade, você pode ter uma resposta tanto psicológica quanto química, tá? De sensação, de prazer e bem-estar. E por que eu tenho que saber sobre isso? Porque a fome fisiológica, então, ela vai te avisar, estou com fome, preciso comer, eu preciso alimentar essa engrenagem. No craving, por exemplo, o seu cérebro não vai te acionar e falar assim, o corpo, preciso comer, né? Preciso me alimentar, essa reação química, né? Ela vai ser ela não vai ficar liberando, produzindo hormônio. Porque você entendeu que a fome física faz todo um caminho? Começa ali no estômago, anda por todo o seu organismo, vai lá no seu hipotálamo, dá um aviso, pá, volta a reação corporal
faz você ir lá atrás de um alimento para você poder se saciar e aí sentir uma sensação de bem-estar. Isso é todo um complexo de movimentação corporal. No craving isso não existe. É sua vontade de saciar essa fissura de busca por uma sensação de bem-estar. Não significa que seu corpo está produzindo hormônios e falando toda uma química para falar para você, olha, você precisa comer. Não, você não precisa comer, você quer. É bom, vai ajudar. Mas você pode fazer outras coisas também, tá? Então ele está muito mais relacionado somente com a busca da sensação do bem-estar. Não é para você fazer todo esse ciclo de nutrição, né, para você dar combustão para essa engrenagem. Então olha a diferença. E o que pode desencadear o craving? Isso é bastante interessante, tá? Então fatores psicológicos e emocionais. Estresse desencadeia o craving, ansiedade, problemas hormonais podem influenciar diretamente com o consumo do doce. Então foi o que a gente falou. Todas essas sensações, estresse, ansiedade, distúrbio hormonal, faz com que você se desequilibre fisicamente e aí seu corpo vai querer buscar algumas substâncias para ele se motivar, para ele viver, para ele acordar, para ele levantar, para ele fazer as coisas e aí desencadeia o craving. Por quê? Porque ali na sua geladeira tem um doce que vai te dar essa sensação, essa vontade muito mais rápido do que você sair, colocar um tênis, ir lá, fazer atividade física, voltar. Por isso que a rotina é muito importante. E olha que interessante, as pesquisas trazem que o craving está muito mais associado com as pessoas de sobrepeso, principalmente mulheres, e quem tem uma alimentação muito monótona, sem variedade, rica em açúcares, dieta muito restritiva, sem acompanhamento nutricional, um hábito de pular refeição, de passar longos períodos em jejum, né? Tudo isso desencadeia o craving ou até uma compulsão alimentar. Então, se você não tem uma compulsão alimentar, você pode passar a ter a partir de todos esses comportamentos que eu falei aqui. E tudo isso por quê? Porque, por exemplo, uma dieta muito restritiva vai fazer com que você se prive, né, o seu corpo de alguns nutrientes e aí vai criar um desequilíbrio. Criando desequilíbrio, essa perda rápida de peso vai estimular o quê? Uma ansiedade. Essa ansiedade vai estimular o craving. E fora isso, o nosso cérebro, que é uma peça muito fundamental, né, mente sã, corpo sã, para nossa existência, o que ele vai fazer também? Então ele vai sendo recompensado, né, como a gente falou. Aí você vai comprar alguma coisa até na farmácia, pode ser na farmácia, não precisa ser nem no mercado. Quando você olha do seu lado, o que você vê? Um monte de embalagem de coisa de chocolate, bala, tudo brilhante, porque a indústria alimentar sabe de tudo isso que eu tô te falando agora. E aí ela deixa todos aqueles rótulos, todas aquelas embalagens na sua frente, com cores, com letras que vão acionar o seu cérebro para você começar a lembrar que você precisa, que você tá na fissura, que você precisa daquilo agora ali. E a indústria alimentar sabe disso. E aí eles deixam o nosso ambiente muito mais propício pra gente cair em tentação.